Olá, bem-vindo ao Childcast, um podcast dedicado à divulgação das abordagens participativas de educação infantil. Esse projeto faz parte da atividade acadêmica Infância e Educação Infantil do curso de Pedagogia da Unicinos, supervisionado pelo professor Paulo Fock. M. Pickler, Instituto Loxi, História, Influências e Reflexões. Olá, vamos conversar sobre as abordagens participativas da educação infantil. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio da temporada sobre M. Pickler. Eu sou a Maria Eduarda e aqui comigo estão as minhas colegas Fernanda Siste e Suelen Flores. Oi, gurias, como vocês estão? Oi, tudo bem? Olá, tudo certo. Então, para termos ideia de quem é Amy Pickler, vou destacar algo que a professora Ivana Marques, de Porto Alegre, nos disse na aula do dia 6 de maio. Ela é movimento, é ação, é olhar e observação. E hoje vamos ter a alegria de compartilhar um pouco da história dessa grande profissional. Ela era pediatra e desenvolveu uma das abordagens que estudamos na atividade acadêmica de Infância e Educação Infantil 1. Em uma época em que a Hungria estava devastada pela guerra, a Pickler voltou seu olhar e sua preocupação para as crianças. Fernanda, nos conte um pouco mais sobre quem foi a Amy Pickler. Então, a Amy Pickler nasceu em Viena, na Áustria, em 1902 e viveu boa parte de sua infância em Budapeste, na Hungria. Retornou a Viena para cursar medicina e trabalhou por alguns anos com dois professores que a inspiraram profundamente em seu percurso profissional, Pirquet e Salzer. Sim, e a partir do trabalho desses professores, ela foi se familiarizando com os conceitos básicos que vieram a transformar a sua abordagem de trabalho. A Pickler desenvolveu uma abordagem pedagógica que vai muito além de um simples método ou técnica de cuidado com as crianças. Ela foi precursora a assumir o pensar, uma postura ética do cuidar. Pensou em uma verdadeira pedagogia atenta aos detalhes. E esses conceitos a gente vai explorar melhor nos próximos episódios da temporada. Mas e o Instituto Loxi? O que ele tem em comum com a abordagem Pickler? Bom, tecnicamente, o Instituto Loxi é a própria abordagem. Ué, como assim? Nos esclarece um pouco mais sobre isso. Simples, é só um modo de falar, porque, na verdade, o nome da abordagem é Pickler-Loxi, justamente por causa do instituto que era um antigo orfanato. Vou explicar melhor. Assim que se graduou, a Pickler atuou como pediatra por alguns anos. Durante a sua formação e sua experiência de trabalhando como médica de algumas famílias, algumas de trabalhadores e outras de famílias assim mais tradicionais burguesas, ela foi desenvolvendo sua pesquisa e chegou até a publicar um livro, gurias, no ano de 1940. Na segunda metade da década de 1940, lá por 1946, após a Segunda Guerra Mundial, a Pickler passa a ser coordenadora de um orfanato que acolhia as crianças órfãs de Budapeste, na Rua Loxi, o orfanato da Rua Loxi, que a gente conhece hoje por Instituto Loxi. Ah, entendi. E como responsável no local, ela começou a observar aquela realidade e a refletir sobre a sua experiência, tanto na área da pediatria como no processo de desenvolvimento das crianças. Por volta de 1970, o orfanato localizado na Rua Loxi passou a ser um instituto referência de desenvolvimento infantil, e em todo o mundo, e recebeu o nome de sua fundadora. Atualmente, o Instituto M. Pickler não atua mais como um orfanato, e é um importante centro de formação sobre a primeira infância, além de ter se tornado uma creche pública. É isso aí. E vale lembrar que, além de seus professores e dos anos de observação, a Amy Pickler se apoiou bastante nas ideias progressistas de seu marido, o pedagogo e professor de matemática George Pickler, que a ajudou bastante. Os dois são pais da Ana Tardos, que agora deve ter uns 80 anos, e atualmente dirige o Instituto Pickler, que atende crianças de 0 a 3 anos. Mas, Fernanda, eu reparei que tu comentaste sobre os anos de observação que ajudaram a Amy no desenvolvimento da abordagem. Como se deu isso? Após formada e de volta à Hungria, durante uns 10 anos, a Pickler acompanhou mais de 100 famílias.
como a Suelen comentou antes. Como ela era judia, não podia atender as crianças nos hospitais públicos, por isso trabalhava com algumas famílias isoladamente. Deu assessoramento detalhado e fundamentado em seu viés pedagógico, ensinando os pais a terem confiança na capacidade das crianças e a respeitarem o processo e o ritmo de desenvolvimento delas. Ai, que bacana! E logo depois disso, ela começou a trabalhar no orfanato da Rua Loxi, quando a Segunda Guerra chegou ao fim. Eu sei que quando ela chegou no instituto, ficou espantada com a infraestrutura precária do lugar e com a postura que os adultos responsáveis pela acolhida dos meninos e as meninas que chegavam lá. Sim, infelizmente essa era a realidade que Pickler encontrou naquele lugar em 1946. Assim, um rigoroso trabalho foi sendo implementado pela pediatra, promovendo uma forma visionária, uma nova concepção, gurias, acerca da primeira infância. O objetivo do Instituto passou a ser o acolhimento de forma cuidadosa desses bebês de 0 a 3 anos. A Pickler dá espaço para uma nova visão de infância, não é? Embasada no cuidado com a saúde física e com respeito à individualidade das crianças, a sua abordagem tem como princípio a relação entre cuidadora, bebê e o desenvolvimento dele, por meio da autonomia e do brincar livre. Sim, esses aspectos que tu destacou, Duda, são bem interessantes e fazem parte do que a gente chama de princípios picklerianos, que vamos abordar nos próximos episódios da nossa temporada. Como comentamos antes, a abordagem Pickler não é um método ou uma técnica, mas sim a decisão de observar, respeitar e valorizar a criança como um indivíduo inteiro, completo por si só. Se ao longo de toda a história da educação infantil, as crianças já forem vistas como um ainda não, ou seja, ainda não pode, ainda não consegue, ainda não é. Com a Pickler, nós temos uma concepção de infância que reconhece o valor do processo de desenvolvimento e de formação das crianças. Como falamos até aqui, muito da abordagem pedagógica que a Amy Pickler desenvolveu veio da observação e orientação às famílias na Hungria e do cuidado com as crianças do orfanato Loxi. Considerando isso, de que forma que essa abordagem pode ser pensada nas creches e nas escolas? Como a relação de afetividade e vínculos pode ser estabelecida nesses ambientes? Porque em um espaço familiar e até mesmo do orfanato, a interação entre mãe, educador e os bebês é diferente, não? Sim, o fato do bebê ou criança pequena estar em uma creche ou escola não é tarefa simples para ela. Diferentemente do ambiente familiar, na creche ela precisa descobrir o que é estar em grupo com crianças que não fazem e pessoas que não fazem parte desse convívio e como conviver com os outros, né? Como conviver com essas pessoas. Se para nós adultos estar em grupo pode ser um grande desafio, para uma criança pequena que ainda não tem clareza do seu sentimento, pode ser muito complexo. Assim sendo, o fato dela ter só um educador, esse educador que desenvolve laços de afinidade, que é figura de referência e que ela pode contar quando, né, estiver insegura em algo, é realmente muito assegurador. Entendo. Então é possível, mas a criança precisa ter segurança. No próximo episódio, a gente vai entender um pouco melhor essa questão da figura de referência, que também é tão importante para que a gente possa compreender a abordagem Pickler-Loxi. Mas por hoje é isso, pessoal. Conseguimos conhecer um pouco mais da história e das influências da Amy Pickler. A gente percebeu que, para ela, o carinho e o cuidado atento nos primeiros anos de vida do bebê é responsável por estabelecer a segurança que vai construir as bases de sua autonomia até a vida adulta. Fernanda, Suelen, muito obrigada pela partilha de vocês e por esse episódio de conversa e reflexão sobre a Pickler. Nós que agradecemos. Eu e a Fernanda acredito que estamos muito ansiosos pelos próximos episódios dessa temporada. Valeu, meninas! Com certeza, obrigada, gurias, e o nosso agradecimento especial a todos que estão ouvindo e conhecendo um pouco mais sobre Pickler aqui com a gente. É isso aí.
Te esperamos no próximo episódio do nosso podcast. Se você gostou desse episódio, compartilhe com a hashtag #ChildCast para que possamos acompanhar. Até mais. Tchau, tchau.